dia para você. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda, viu, ao nosso programa Manhã da Piedade, o programa da padroeira de Minas Gerais. E hoje é quinta-feira, feriado, 15 de novembro de 2018. Gente, há 129 anos era proclamada a República do nosso Brasil. Por isso hoje, então, é feriado nacional. E na Igreja Católica é celebrado Santo Alberto Magno, frade dominicano, que recebeu o nome de Magno, por ser um profundo conhecedor das ciências naturais e também, gente, pela sabedoria e equilíbrio na vida. Ele foi um homem que conseguiu conciliar a fé, a espiritualidade, tudo junto ali com a razão e os conhecimentos científicos. Então, é possível sim, né, ser uma pessoa de fé e ao mesmo tempo ser um cientista. E o nosso programa está muito bom, viu? Tem muitas atrações nesta quinta-feira. No quadro Deus Viu Que Tudo Era Bom, nós vamos conhecer a história de uma jovem que ficou com uma deficiência depois de um acidente de moto. Mas ela encontrou força na fé, na família e também nos amigos para superar a perda de uma parte do corpo. E nós vamos conversar, gente, com um médico que é especialista em próteses e que está cuidando do caso desta jovem. E tem mais, viu? Em Sabará acontece o famoso Festival de Jabuticaba. Nós vamos saber o que está sendo preparado para este ano, né? Então, o programa está muito bom. No quadro de culinária, nós vamos ter produtos feitos com esta fruta, né? Que é uma delícia. Quem não gosta de jabuticaba, você vai gostar, tenho certeza, viu? E neste dia em que comemoramos a República do Brasil, juntos com Dom Valmor, vamos consagrar o nosso país a Nossa Senhora da Piedade, viu? Olha só, para tudo isso, é só você continuar ligado aqui no Manhã da Piedade. Tem muita coisa legal para você que nós preparamos então, viu? E agora eu convido você a voltar comigo no tempo para revisitarmos a história do Brasil. E a gente faz isso muito bem por meio dos livros, não é mesmo? O fato histórico que deu origem à comemoração do dia de hoje, a proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil. Isso aconteceu há 129 anos, como eu já disse, né, no início do programa. Mas é motivo de estudos e muitas discussões até hoje, viu? Afinal, é muito bom, né, nós conhecermos o nosso passado para então vivermos bem o presente, né? Quem sabe tenhamos então um futuro melhor enquanto nação. E esse fato marcou, gente, a mudança do regime do nosso país, né? Da monarquia para regime republicano. E ao longo dos anos, professores, historiadores, pesquisadores têm estudado esse período histórico e novos questionamentos têm surgido. Nossa equipe foi até a PUC Minas, no campus Coração Eucarístico, e conversou com o professor Mário Kleber, do curso de História. Então, quem não sabe nada a respeito deste fato, vai saber agora, viu? E quem já sabe, vai relembrar. E vamos aprender também, quem não sabe, vamos aprender algo de novo, é claro, né? Vamos lá, então, com a palavra, o professor Mário Kleber. O primeiro aspecto, eu acho que é uma mudança de eixo econômico. O Brasil estava passando pelo surgimento de uma nova economia, de um novo produto, de uma nova cultura, que é o café. Essa cultura está se constituindo em outra região também, que é o Sudeste. Então, ou seja, há um deslocamento do eixo produtivo, tanto geograficamente, como também do produto, da lógica da produção, do empreendimento, que é uma economia cafeicultora, formando aí uma nova elite, né? Novos latifundiários, novos empreendedores, nova estrutura comercial, envolvendo outros grupos sociais, um financiamento de bancos, né? Que modifica profundamente a lógica produtiva da sociedade. Outro fato importante que não podemos deixar de mencionar, né, é a transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Uma transição que durante o Império, já estava em processo de andamento, né, com a lei do ventre livre,
e outras leis que caminhavam em direção a essa transição. Né? Próprios programas e projetos, uma discussão sobre a imigração, que supostamente iria substituir esse trabalho escravo. Esse processo é atropelado com a abolição da escravidão, 1888, um ano antes da proclamação da República. A República nasce precisando de resolver de imediato essa questão de como agora controlar, né, regulamentar, organizar esse trabalho que deixou de ser trabalho escravo, essa população que agora é livre, né, e como organizar, domesticar essa população, eram os termos usados, né, pela elite republicana da época. Isso era uma questão estratégica para eles. E, por fim, uma questão política que também não deve deixar de ser levada em consideração, que diz respeito à centralização política e descentralização política. O Império, ele é uma organização política, uma forma de governo, né, que tem no poder central, na figura aí do imperador, ou então da corte, em tudo que em torno da corte, que incentiva, com base nem numa maior centralização política. A República, ela vem para buscar uma descentralização, ou almejava, pelo menos do ponto de vista do discurso, o federalismo, contrário da centralização que o Império representava. Então, apesar de todos os outros esses elementos divididos dessa forma, né, eu acho que uma outra questão aparece, que estão relacionados entre si, com esses três elementos, que é a participação e a inserção do povo nessa república. Né? Povo que até pouco tempo era escravo, agora deixou de ser escravo, é um ex-escravo, que boa parte deles vão se concentrar nas cidades, então contexto próprio também da época, um boom, né? Um crescimento da urbanização, e o Rio de Janeiro vai ser o que vai sentir isso de forma mais profunda, né? As outras grandes cidades também, mas o Rio de Janeiro acaba sendo enigmático nesse aspecto, porque ele é a antiga corte. E o que esse novo regime vai fazer com essa população? Né? Como ele vai tratar essa população, talvez seja o que está dando o tom, né, da República e das características que essa República vai se constituir ao longo da história. Né? Por isso que lembrar de 15 de novembro, né, marcar essa data, relembrá-la, né, é uma oportunidade para reflexão sobre a cidadania brasileira, sobre a política e sobre os nossos rumos econômicos também. A República pressupõe cidadania, pressupõe participação, pressupõe um povo que vai participar do processo político, né? E esse é um significado quase que teórico geral, né? Mas na prática, o que significou a República? Eu acho que essa que deve ser a pergunta que o 15 de novembro nos remete, né? O que significou a República para o povo brasileiro? O que significou? Como ele enxergou essa mudança, essa transformação política, né? E até que ponto ele assimilou essa transformação? Num primeiro momento, o povo se interessou, ele enxergou ali numa janela de participação, numa possibilidade de ação política, de ser ouvido e que agora fizesse parte das decisões de poder desse novo regime, né? No primeiro momento. Mas logo de imediato, quando ele percebe que essa república tem a sua própria noção de república e que está constituindo institucionalmente uma república na qual a participação popular é cada vez mais afastada, coibida, limitada, né? O povo brasileiro tende a se afastar da república também, a desconfiar dessa república, né? E construir ou procurar experiências de solidariedade política que fosse marginal à república. Né? E muitas vezes o que eles têm como exemplo é o antigo regime, o império, né? A monarquia. Isso talvez explique por que mesmo depois da República, né, a sociedade brasileira repete e não esquece a monarquia.
institucionalmente, né, do ponto de vista da transformação do regime, não há como negar que ela não teve participação popular, né? Na época, e é uma frase já repetida várias vezes, né, um jornalista, Aristides Lobos, publica no jornal a seguinte frase: "E o povo assistiu bestializado à proclamação da República", né, como se fosse uma parada militar. Eles não entendiam se aquilo era o início de um novo regime ou se aquilo era apenas uma parada militar, né? Essa visão da população e essa percepção, elas são indicativos de que foi um movimento de elite, foi um movimento de quartéis, foi um movimento interno do próprio governo, né? E isso é uma característica de um golpe, né? Ou seja, o monarca, o rei, Dom Pedro II, né? Ele se vê traído pelos seus próprios pares, né? E que se apresenta institucionalmente, então, como um golpe militar. À medida em que ela assume o discurso da República, né, ela não pode continuar e se perpetuar como um golpe militar. Ela não pode carregar essa marca de uma república latino-americana que é, no fundo, uma ditadura. Ela precisa de construir o símbolo, simbolicamente, né, a ideia de república, que é essa participação pública, a participação da maioria, o reconhecimento da cidadania do povo no processo político. E nesse aspecto, ela começa a trabalhar, a se desenvolver, né, na tentativa de legitimar-se perante o povo como um regime aceito, legítimo, republicano, realmente republicano. Para isso, ela caminha no sentido de uma Constituição, né, na Constituição Federal, e depois as Constituições dos Estados, né, e uma conformação política, um pacto político que desse governabilidade para essa nova república, que vai ser conhecido na história como a política dos governadores. Mas nesse pacto político, mais uma vez, né, a participação das pessoas comuns, das pessoas simples, seja elas do campo ou seja elas da cidade, é coibido, é de alguma forma limitada, né, ela é impedida de ocorrer, né, e ele se torna, essa política dos governadores, ela acaba favorecendo e formando uma república oligárquica, o que os próprios termos são contraditórios, né? Como uma república pode ser oligárquica, né? Mas é uma fórmula política que a elite brasileira encontrou, né, para justificar, legitimar uma república que não era tão república e que excluía a participação do processo político da maioria das pessoas, como, por exemplo, a analfabeta não podia votar, né? A mulher não podia votar, né? E isso, numa sociedade que até pouco tempo era escravocrata, você impedir que o analfabeto vote é você retirar quase que a grande maioria das pessoas votarem e participarem. Então, uma república que já nasce, né, excludente, uma república que já nasce com essa denominação de república oligárquica. A história contada, a história ensinada nos livros, nem sempre atinge as pessoas comuns. Isso é resultado dessa característica de uma república que desde o início excluiu eles, então não há de se culpar ao povo brasileiro, chamar ele de alienado, porque na verdade a república que alienou eles, a república que retirou eles do jogo político. E a reação deles de não reconhecer essa história deve-se muito mais a uma reação natural de pessoas que se viram alijadas da participação dessa república, né? Eu tenho um exemplo que eu achei muito engraçado, era a comemoração do feriado de 7 de setembro. Né? E o ônibus colocou uma placa para dizer que o horário do ônibus ia mudar por causa do feriado. E aí os dizeres do ônibus eram, olha, em função do feriado 7 de setembro, proclamação da República, os horários dos ônibus irão mudar. Então, ou seja, o próprio sujeito do ônibus responsável
em fazer essa ficha e guardar no ônibus, ele não conseguia saber que 7 de setembro não é a proclamação da República, a independência do Brasil. Esse anacronismo, né, esse erro, né, não é por ignorância desse povo, é resultado de uma república que não reconhece e não chamou esse povo para participar deles. Então é evidente que essa história oficial, seja a proclamação da República ou a independência do Brasil, eles não vão se reconhecer, né? O que transforma a história em um conhecimento difícil de assimilar. O erro na notícia desse ônibus aí em relação ao horário simboliza bem esse distanciamento entre, num primeiro momento, entre o fato real que aconteceu, ou seja, o 15 de novembro lá em 1889, né? Distanciando aí algo que era para ser republicano, mas acaba sendo oligárquico, né? E como a própria história depois reafirma esse distanciamento. Viu só, né, gente? Como é importante, como é interessante, né? A gente estudar, pensar sobre o passado, saber também o porquê, né, de tantos acontecimentos. Conhecimento nunca é demais, viu? E conhecer a história do nosso país é conhecer uma parte significativa da história da nossa própria vida, né? Então, nossos agradecimentos ao professor Mário Kleber pela entrevista, né? E contamos com o senhor, com certeza, em outras oportunidades, quem sabe ao vivo, né? Aqui no estúdio do Manhã da Piedade. Bom, e depois disso tudo, agora eu quero falar para você da Faço Parte, quero convidar você que está nos acompanhando em casa, que ainda não conhece, a conhecer e a fazer parte dessa família, viu? Gente, além de manter o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a Faço Parte auxilia muitas obras sociais e também projetos da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Para vocês terem uma noção, são centenas de crianças, pessoas idosas e também aquelas outras pessoas atendidas graças a esses colaboradores, graças à sua colaboração. Então, se você ainda não conhece, ainda não contribui, faça isso. Contribua você também com a nossa corrente do bem. Basta você ligar, o telefone aparece na sua tela, o código de área é o 31, o número é o 3319-6111, 3319-6111. Ligue e seja você também um doador, um colaborador da campanha dos Devotos da Piedade. Eu repito, o número aparece na sua tela. Venha fazer parte desta família, você também, viu? E agora eu tenho um outro recado para você que assiste o Manhã da Piedade. Nós aqui do programa queremos ouvir você. Tá? Queremos ouvir a sua opinião, as suas sugestões de assuntos, de temas, os seus comentários, abraços, enfim, queremos ouvi-lo, comunicar com você também, viu? E para isso é muito fácil, basta você entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O nosso número aparece na sua tela, é o 99642-8473. 99642-8473. Então, mande uma mensagem pra gente, tá? Comunique, interaja conosco. E nós vamos a um rápido intervalo, é bem rapidinho, voltamos já já com muito mais.